As abelhas sem ferrão são importantes, são abelhas nativas do Brasil, a gente precisa preservar. Por causa do desmatamento e o crescimento populacional, essas abelhas estão sendo ameaçadas de extinção. Temos mais de 600 espécies, uma delas é a jataí, que a gente tem um exemplar aqui. Elas proporcionam empregos, renda direta e indiretamente, diretamente com os produtos dela, mel, própolis, o pólen e a própria caixa sendo vendida, como ela também pode gerar emprego e renda com os... Ela gera emprego e renda de maneira indireta. Com a polinização, isso vai aumentar a qualidade dos produtos, e com turismo sustentável. É uma forma de turismo você ter meliponários na sua região. De ter um bico no nosso muro, a gente achar que é vespa e tacar fogo. E eu, infelizmente, eu confesso que eu já fiz isso. Mas por pura ignorância, hoje eu estou tentando me redimir. Por isso que eu estou aqui, no feriado. Elas são chamadas abelhas sem ferrão, abelhas indígenas ou abelhas nativas. Eu prefiro o termo abelhas nativas, mas vocês vão ver direto abelhas sem ferrão. A gente tem algumas espécies de abelhas nativas que tem ferrão. Então generalizar que todas são sem ferrão, né, mas a maioria delas é sem ferrão. Abelhas indígenas porque os próprios índios que eles cultivavam elas, eles domesticavam, colocavam em cabaça, sabia cuidar, sabia manipular. Então se vocês também virem termos como abelhas indígenas, também é a mesma coisa. Mas eu prefiro usar abelhas nativas. E aí a gente tem várias espécies, tiúba, uruçu amarelo. Essa daqui, você encontra uma caixa dela a R$900 hoje. Hoje é que todo mundo está querendo uruçu amarelo. Não pertence ao nosso bioma daqui do Sudeste, mas as pessoas estão procurando muito uruçu amarelo. Nossa cachorrinho, que a gente já conhece. Uruçu nordestina, que a gente tem agora um exemplar aqui para a gente trabalhar. A gente vai alimentar hoje ela artificialmente. Monduri, lambiores, que é bem pequenininha, menor do que a cabeça de um alfinete. A gente no mundo, só na América Latina tem mais de 600 espécies. No Brasil, catalogado tem 400. Mas estima que tem mais de 3.000 sem a gente saber, sem a gente conhecer. E a gente mata por pura ignorância. Por pura ignorância. As que são mais comercializadas, que vocês sempre vão ver vídeos, que também é bastante doméstica, não é agressiva, é a Mandaçaia, que é daqui do Sudeste também. E é que todo mundo quer ter a Mandaçaia. Muito bonitinha. O bico dela, a característica do bico dela, a entradinha do bico dela é desse daqui. Geralmente as meliponas fazem esse tipo de bico aqui. Cada abelha nativa vai ter sua característica de entrada. A jataí, que é a mais comum, que a gente tem aqui, todo mundo mais ou menos conhece, aquele canudinho. E rainha, operárias. E aí? Como eu falei, cada espécie tem seu bico específico. Bico de renda, que a gente também vai ter aqui futuramente, a uruçu amarela e a mandaguari amarela, que tem o bico dela como uma trombetazinha. E essa daqui, boca de sapo. Então, uma das formas da gente identificar uma abelha é você mostrando a abelha e o bico dela. Se você pegar uma abelha, olha, que abelha é essa daqui? Vai ficar muito difícil a gente identificar, mas aí o bico ajuda bastante o tipo de abelha. O canudinho que a gente tem, né, que a abelha a jataí. A iraí, que também faz canudo, só que a boca dela é bem mais larga. A diferença é que as operárias elas ficam ao redor do bico. Elas são pretinhas, ficam ao redor do bico. A jataí não, fica sobrevoando o bico delas. Vocês já foram ver as jataís por aqui? Então vocês vão ver, vocês ficam os soldados dela rodeando ali o bico da jataí, protegendo a jataí. A função dela é coletar néctar, pólen e resina das árvores. Então, ela vai lá com a linguinha dela, vai até a florzinha, pega, coloca numa bolsa e coleta o néctar, o pólen e a resina. Pega a resina das árvores. Isso são as três matérias-primas principais das abelhas. No geral é isso. Néctar, pólen e a resina. Algumas abelhas, para poder construir o seu bico, ela ainda vai
vai utilizar outras coisas, que é o barro e às vezes folhagem, às vezes talvez também resíduos de outros animais, então ela pode coletar isso. A cachorrinho, por que a gente não pega o mel dela? Justamente por isso, porque ela pega tudo. Então o mel dela é tóxico, até tinta, né? Olha. Mas tem um mito, tem uma lenda aí sobre a pedra da Arapuá, a pedra que é o própolis dela, que ele é o elixir da vida. Mas é um mito, mas vamos misturar. De mito, tô legal. Tá legal, ó. E aí o produto que a gente pode tirar disso daí, que é a própria cera, que é o pólen, mel e própolis. Pólen e cera, a gente pouco explora isso. Isso tem um potencial econômico ainda muito grande para ser explorado. E o própolis, que a gente se limita ao própolis sempre da Apis. Mas o própolis, imagina, você tem mais ou menos aí 19 espécies de abelhas africanas, as abelhas com ferrão. Você tem mais de 3.000 abelhas nativas, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a que visita cada planta e cada uma com o seu potencial medicinal. Diferente também da abelha nativa, da abelha africana, elas colocam os seus ovinhos em célulazinhas, que são essas célulazinhas aqui, ó. Ela coloca o ovinho aqui dentro da célula e fecha. Eu acho que a abelha africana, ela vai alimentando, os discos são abertos e vai alimentando as crias. Aqui elas fecham e fazem esses discos aqui. E aí depois coloca um disco em cima do outro, e aí você tem os discos de cria. Cada uma dessas daqui são as células de cria, e aí você tem o ciclo dela até ela nascer. Quando ela estiver prestes a nascer, as operárias, elas começam a tirar o excesso de cera dessa célula de cria e ela fica mais clara. Então esse disco aqui, ele tá para nascer. Os discos mais escuros são os discos que a gente chama de disco verde. Ele tá e esse disco mais claro são os discos mais maduros, que ela tirou a resina, o excesso de cera, para poder ajudar a nossa amiguinha. Aí a anatomia dela, a organização é muito parecida com a da abelha com ferrão. Quem manda em tudo é a rainha, você tem o zangão com a função de fecundar a rainha, e as operárias, cada uma na sua função. Olha, você vai procurar o melhor local para ter alimento, você vai defender. Isso daqui a gente está falando no geral. Cada espécie tem sua particularidade. Você pode ter espécie que tem 2 rainhas, você pode ter espécie que produz princesas e aprisiona as princesas para futuramente precisar das princesas. Tem espécie que decapita todas as princesas e aí corta a cabecinha dela e você chega lá na caixinha, tá cheio de cabeça decapitada de princesa. Tem espécie que não colhe nada, que é a abelha sem ferrão, que ela não colhe nada. Ela apenas estuda aquela outra espécie, vai lá na espécie. Primeiro ela faz toda uma estratégia de guerra. Ela vai lá, estuda, vê se ela está forte, vê se ela está fraca, vê se ela pode atacar. Ela manda uma espiã para ficar lá dentro da caixinha para poder ver como é que está, se infiltrar como amiga, ver como é que é o melhor acesso, marca o dia do ataque, demarca todo o local, marca o dia do ataque, ataca aquela colmeia e aí aquela colmeia vira a colônia dela. De tempo em tempo eu vou lá buscando o meu tributo. É meio Viking, meio Game of Thrones, meio Ilha de Ferro. Né? Nós não semeamos. Nós vamos lá pegar o nosso tributo. Eu não quero que você morra, não. Eu quero que você fique fraco o suficiente para poder me dar o tributo e forte o suficiente para produzir. Mas isso quer dizer que vai acabar com a colmeia, que ela atacar a primeira, né? Porque foi o que aconteceu comigo, né? E junto dela vem uma turminha do mal também, que é o tal do político. É um mosquito. Isso aqui são jataís. A gente está fazendo uma transferência de isca PET para uma caixa ímpar, uma caixa racional. Aqui elas estão cobertas de cerume, os potes de mel estão aqui, ó. E elas estão mordendo. Elas estão mordendo. Fazendo o que sabem de melhor, né? Proteger. Deixa eu tentar encontrar o mel, acho que está aqui em cima, ó. Eu tô vendo essa. Você consegue identificar, Léo? Fala de novo, Léo, dos discos. Sim, a célula da realeira Maior, é né? bem maior.
A diferença dela não é a genética, a proporção genética. A dela é alimento larval. Então ela coloca mais alimento. Entendi. A abelha com ferrão coloca um alimento diferenciado que é a geleia real. Aqui não tem geleia real em abelhas com ferrão. Aqui, ó, são os discos de cria que a gente já encontrou aqui. Tem os discos mais novos, que são os mais escuros, e os mais claros já vão nascer. Vê se esse daí tá com mel. Tá, tem que botar lá em cima aí. Em cima, né? Pode abrir aí. Deixa eu soltar daqui. Um própolis muito viscoso, que ela coloca por aqui na entrada, e às vezes ela faz o bico dela bem grande e coloca esse gel todo escuro, porque a formiga vem